Na última semana, aqui no livro de experiências, os encaminhamentos selecionados permitiram à criança conhecer um poema, um haikai, relacionado ao caracol. E a partir da apreciação deste pequeno poema, a criança teve a oportunidade de realizar várias propostas, várias brincadeiras relacionadas a esse bichinho então que costuma visitar os jardins. E é relacionado a esse assunto que nesta semana nós vamos proporcionar mais alguns encaminhamentos. Olha só, aqui na página 26 do livro nós temos uma reprodução de obra de arte de Matisse, denominada O Caracol. Então, você pode apresentar essa reprodução para a criança, contando para ela que o artista deu este nome para esta produção e conversar com a criança a respeito de como o artista decidiu representar este bichinho com essa colagem de papéis. Vocês podem conversar sobre as cores utilizadas pelo artista, o tamanho dos papéis, porque nem todos têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, vários aspectos podem ser tratados neste momento. Com relação às cores, a criança pode ser incentivada a apontar as cores que ela já conhece. As demais você pode nomear para que assim ela também vá conseguindo fazer essas relações, essas associações e quem sabe ampliar o repertório, tá certo? Bom, vocês podem conversar sobre como o artista retratou a concha do caracol, enfim, vários aspectos, né, podem ser tratados aqui. A moldura, então converse, trate dessas diferentes curiosidades relacionadas a essa obra de arte. E depois disso, quando a criança tiver já tratado de todas essas questões, você pode propor a ela este encaminhamento aqui na página 27. Para essa proposta, a criança vai precisar destacar do livro de material de apoio essas tiras de papel, olha só. São tiras coloridas, algumas nos tons e cores utilizadas pelo próprio Matisse, tá certo? Então ajude a criança a destacar as tiras e convide a criança a rasgar com as próprias mãos, com as pontas dos dedos, as tiras de papel no tamanho e nos formatos que ela desejar para compor a representação de um caracol também, inspirando-se, portanto, nessa obra de Matisse que ela teve a oportunidade de conhecer. Então, depois que ela rasgar os papéis e fizer uma composição aqui na página e estiver satisfeita, então ajude a criança a efetuar a colagem, a utilizar um tubo de cola ou então uma cola em bastão para fazer a colagem aqui no livro. E assim ela vai representar o caracol, portanto, nessa situação. E ainda nesta semana, se for numa outra ocasião, peça para a criança selecionar todas as folhas que ela ainda tem naquela coleção de elementos naturais que ela fez já há algumas semanas com a sua ajuda. Nessa proposta, ela vai utilizar somente as folhas. Então, além das folhas, providencie também um papel ou então um prato de papelão. O importante é que ele seja circular para a gente criar mais um desafio para a criança no momento de uma composição que agora ela vai fazer com essas folhas que ela coletou há algumas semanas. Então ela seleciona aquelas que desejar em tamanhos variados, cores e formas variadas, para então posicionar sobre essa base circular, compondo assim um arranjo tal com essas folhas do modo como ela desejar. Quando estiver satisfeita, ela também deve colar essas folhas aqui nessa base circular, seja com cola ou então com pedaços de fita adesiva, fita transparente. Você pode ajudá-la nessa tarefa também, tá certo? E depois que essa composição estiver finalizada, a criança deve observar o que produziu e representar aqui por meio de desenho, aqui na página 29, essa composição que fez com as folhas que havia coletado. E dessa forma, então, ela brinca com desenhos circulares, compondo uma representação sobre essa base circular.